tarde a todos e a todas presentes. Vamos dar início à terceira mesa do nosso ciclo de debates Subjetividade, Descolonialidade e Universidade. Hoje nós temos como tema Sintomas do mal-estar na Universidade Brasileira, onde estamos e para onde vamos. Então eu gostaria de inicialmente agradecer a presença da professora Cláudia e da professora Fernanda aqui na nossa mesa, agradecer aqui em nome meu e da Lúcia a disponibilidade de vocês para estar aqui hoje e gostaria de apresentá-las. Então, a professora Cláudia Andrea Mayorga Borges é doutora em Psicologia Social pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha. É professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Ela coordena o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Conexões de Saberes na UFMG. Atualmente é pró-reitora de Extensão da UFMG e as suas áreas de pesquisa e extensão são Psicologia Social e Feminismo, com os seguintes temas: gênero, relações raciais, sexualidade e política, análise interseccional da desigualdade social brasileira, psicologia comunitária, favela e intervenção psicossocial, juventude e participação, democratização da universidade e ações afirmativas, epistemologia feminista e metodologias participativas. E a professora Fernanda Teófilo da Costa Moura é doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora associada do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalística, aqui do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é psicanalista, membro do Tempo Freudiano, Associação Psicanalítica, e tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: clínica psicanalítica, psicanálise, ciência e epistemologia, efeitos da ciência no campo do sujeito, linguagem e real em psicanálise. Com isso a gente dá início, à nossa mesa sobre sintomas do mal-estar na Universidade Brasileira, onde estamos e para onde vamos, com a fala da professora Cláudia Mayorga. Então, boa tarde a todas e todos. Muito agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, Agradecer a Sabrina, agradecer a Lúcia, Prazer conhecer também a professora Fernanda. Fiquei muito feliz quando eu vi, o tema do ciclo, Eu acho que o momento que a gente está vivendo dentro e fora da universidade, que a gente está vivendo no nosso país, não só no nosso país, mas exige que a gente multiplique espaços como esse, Então eu queria realmente parabenizar, A nossa vida não está nada fácil, nas universidades, seja do ponto de vista dos estudantes, das estudantes, dos e das docentes, também dos técnicos, E também quando a gente vai falar das instituições, dos grupos, dos setores da sociedade com os quais a gente dialoga, também a gente tem sentido, então, que é uma urgência, uma vontade, uma necessidade da gente se encontrar para compreender também tudo isso que a gente está vivendo, Quando eu recebi o convite, então, eu fiquei muito feliz, fiquei pensando, assim, qual das minhas inquietações eu vou trazer para a gente refletir, porque são várias, de diversas ordens. E aí eu acabei fazendo uma opção de trazer algumas questões que são resultado de atividades de pesquisa e extensão que a gente tem desenvolvido no Núcleo Conexões de Saberes, que é o núcleo, como a Sabrina me apresentou, eu coordeno lá na UFMG, mas também fiz uma opção de trazer algumas reflexões a partir desse lugar da gestão dentro da universidade, Então, como eu estive na gestão passada da reitoria da UFMG como pró-reitora adjunta de extensão e agora estou como pró-reitora de extensão, nesse momento, estar na gestão da universidade, nesse momento tão complexo, vou dizer, tem nos colocado aí em exercício, reflexivo, de articulação e político muito intensos. Então, para mim, eu também entendo que estar aqui é uma oportunidade, eu também elaborando um pouco tudo isso que a gente está vivendo lá no âmbito da UFMG,
Então, como Sabrina também destacou, né, um dos temas com os quais eu tenho trabalhado nos últimos anos é o debate da democratização da universidade. Então, muito a partir, né, inicialmente, lá em 2006, 2007, quando eu assumo a coordenação de um programa de extensão com esse nome, Conexões de Saberes, que aconteceu, inclusive, em várias universidades no país. E que tinha como objetivo, muito antes, inclusive, da lei de cotas, né, assim, que eu acho que a lei de cotas vai ser um marco quando a gente vai pensar, não só, né, mas muitas universidades já haviam implementado políticas de ação afirmativa, políticas de democratização do acesso, mas certamente a lei de 2012, ela marca ela é um marco muito importante para a gente pensar, né, na diversificação do público discente, né, que está na universidade. Então eu tenho me debruçado então, nessa temática, né, das ações afirmativas e inclusive acho que muito do trabalho que a gente tem feito na Pró-Reitoria de Extensão também dialoga um pouco com essas reflexões e com esse percurso, né. Então a gente tem se deparado hoje na universidade, né, com uma série assim de situações, de sentimentos, né, que passam desde situações de relatos, de compartilhamento de experiências, que passam desde as questões relacionadas à solidão, né, a uma certa pressão em relação à questão do produtivismo, adoecimentos, né, no âmbito da graduação, da pós-graduação e também no âmbito do trabalho, das relações de trabalho, né, os docentes adoecendo, né, técnicos também adoecendo. Nos últimos anos vivemos aí algo, até uma informação, acho que uma reflexão que ela tem elementos, né, informações que nos apontam que isso está no mundo todo, né, isso é a questão dos suicídios, né, tem estado muito presente na nossa universidade, não sei aqui na UFRJ, mas na UFMG, nos 3 últimos anos aconteceram vários casos, né, assim, situações bem complexas, mas junto com isso também a gente tem vivido uma certa efervescência dentro das universidades, da universidade pública, né, muito protagonizada pelos próprios estudantes, pelas estudantes. Na UFMG hoje a gente vive um momento onde o movimento sindical dos professores e técnicos, junto com o estudantil, ele está mais unificado, então tem um momento que está possibilitando esse encontro, nem sempre foi assim, né? A gente sabe que historicamente, às vezes, esses setores até se separam. Por uma agenda de luta específica, mas também por outras tantas questões, né? E eu diria que as ocupações que aconteceram em 2016, 2017, eu acho que foram muito importantes, né, também para marcar ou para apontar um pouco para essa construção disso que eu estou chamando dessa efervescência que a gente vive hoje, né? Então, o momento é adverso, a universidade pública está sob ataque, tem uma desconfiança sobre o que a gente produz, né, o tempo, né, publicizada, né, e a gente tem sido interpelados o tempo todo em relação à importância e relevância de fato da universidade pública, e isso tem exigido, como eu disse no início, que a gente também volte um pouco para nós mesmos, não numa perspectiva de autocentramento, porque eu acho que isso a gente historicamente sabe de cor, né? Assim, muitas vezes um dos problemas da universidade é que a gente fica muito autocentrado e muito na chamada Torre de Marfim, né? Que tantas vezes já foi dito e discutido, mas esse momento da gente fazer esse exercício de reflexividade mesmo, de se tomar como objeto de reflexão, identificar também o que a gente pode contribuir, tanto na compreensão do momento que a gente está vivendo, quanto também na superação, né? Eu acho que não temos respostas mágicas, né? Não tem um caminho pré-definido, mas a gente precisa se debruçar nesse exercício, então, de construir essas respostas. Bem, então, o primeiro aspecto que eu, então, separei para trazer para vocês foi um trabalho que nós desenvolvemos no âmbito do Conexões de Saberes, né? Foi um trabalho que durou de 2007 a 2014,
ele teve como fruto, né, um dos seus frutos, esse livro que depois, né, a Sabrina tinha me pedido, por isso que eu trouxe também, que é esse livro intitulado Universidade Cindida, Universidade em Conexão, Ensaio sobre Democratização da Universidade, que foi então um dos frutos desse trabalho que nós desenvolvemos. E naquela ocasião a gente trabalhava então com um grupo de estudantes de graduação de diversas áreas do conhecimento, com um perfil, né, eram estudantes de trajetórias populares e também que se autodeclaravam pretos e pardos, né? Então, como eu disse, antes ainda da lei de cotas, mas já se apresentava um grande desafio, porque era um programa bem grande, né, com muita possibilidade de bolsa, eram mais ou menos 100 bolsas, e a gente não conseguia ter 100 estudantes, né? Poderia falar assim, bem, ok, né, foi a divulgação que não foi suficiente, né, mas eu acho que isso dizia, né, isso diz de um perfil que a universidade tinha até o momento e que certamente, como eu disse, em 2012 isso vai se transformar. E aí, nesse trabalho, não vou entrar nos detalhes, nem todos os detalhes, eu quero recortar um dos aspectos que nós desenvolvemos nesse programa, que foi um mapa da inclusão e da exclusão social na UFMG. Né? Nós fizemos esse mapa, assim, com algumas perguntas que nos orientaram, né? Assim, então, onde estão e como estão, né, os estudantes negros, negras de trajetórias populares, né? Onde estão os docentes também na sua diversidade, em que áreas do conhecimento, em que turnos, né? Porque eu acho que tem nós sabemos muito bem disso, que a universidade ela se organiza e ela acaba reproduzindo na sua forma de organização, uma desigualdade aí entre as áreas do conhecimento, entre os acessos de quem está no noturno e quem está no diurno, né? São questões que atravessam muito a forma como a universidade se organiza. E nesse mapa da inclusão e exclusão, a gente chamou nesse momento, né, dessa maneira, que, né, depois teve vários desdobramentos a partir desse exercício que nós fizemos, ali já aparecia algo muito que depois vai se intensificar com o processo de democratização na universidade, que é, vamos dizer, uma dificuldade, né, tensões muito intensas e violências também em relação a esses estudantes de perfis diversos, vou colocar dessa maneira, né? Então, nos números, né, e eu não quero eu fiz essa opção de não trazer aqui os números e tal, mas eu acho que isso até é um pouco mais compartilhado. A grande parte dos estudantes de trajetórias populares e negros e negras se localizavam, né, mais nos turnos do noturno, né, em áreas que muitas vezes socialmente não tão valorizadas, né, as áreas mais das humanidades, muitas vezes, né, a gente sabe, nós que somos das humanidades, das ciências sociais, né, vivemos isso, né, há muitos anos, e o que chamou muita atenção e que foi muito gritante nesse processo que nós desenvolvemos, nessas pesquisas que nós desenvolvemos, foi identificar como que a violência vivida por esses estudantes era cotidiana, né? Então, desde piadas de colegas que colocavam banana na cadeira da estudante, né, até criação de um blog para falar mal da estudante negra, porque ela tinha trajetória, a família dela tinha empregada doméstica, né, na família, até posições também mais institucionais, né, que eu acho que esse é um ponto importante para a gente se debruçar, né? Então, de práticas institucionais que isso vai se associar teoricamente com as reflexões sobre racismo institucional, né, machismo e sexismo institucional, que se reproduzem a partir da própria forma como a gente se organiza em termos das nossas normativas, né, dos nossos processos, nossos procedimentos, né, internamente na universidade. Isso da burocracia, que parece que não tem, né, cor, sexo, classe, etc. Isso que foi relatado, que foi identificado nesse trabalho, que sim, né, a universidade ela também, embora, né, em torno dessa marca aí da burocracia, né, revela também todo um conjunto de processos de exclusão ou de impedimento de determinados sujeitos de estarem na universidade numa situação de igualdade, né?
Nesse trabalho, nós também tínhamos outras duas frentes de trabalho, que era uma frente que estabelecia diálogos com movimentos sociais, com o objetivo de identificar pontos de interseção entre as lutas, né? Então, a gente também, nesse contexto, identificou que as lutas dos movimentos, aí eu vou dizer que movimentos sociais foram esses: movimentos dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras rurais, o movimento negro, os vários movimentos feministas com os quais dialogamos, movimento LGBT, movimento também de sindicatos, né? E o que a gente identificou, vou destacar alguns desses pontos, né, que nós, né, como universidade, primeiro, estivemos, né, muito distante dessas lutas ou dessas pautas dos movimentos sociais. Isso, o próprio movimento da gente se aproximar e dialogar com os movimentos traz uma série de dificuldades, porque os movimentos, estou dizendo daquele momento ali, eu acho que hoje até isso tem se bagunçado um pouco, mas nos olhando com desconfiança, né, assim, uma certa pé atrás para dizer o que vocês vão fazer com, né, a partir dessa relação que tem estabelecido conosco, desse diálogo a partir das pesquisas ou dos trabalhos de extensão. Então, isso revelou, né, que a nossa relação com a sociedade, ou com os setores da sociedade, e aqui o foco dos movimentos sociais, o confirmou, né, ela é uma relação bastante hierarquizada, né, onde acho que compreender como que essa hierarquização ela se dá ou ela se reproduz no cotidiano, na vida cotidiana, ela, vou dizer, exige algumas problematizações que eu então quero compartilhar aqui. Desde as formas como a gente se aproxima, né, dos grupos ou dos sujeitos com os quais vamos dialogar nas nossas pesquisas, ou nos nossos projetos de extensão, os nossos pressupostos epistemológicos e teóricos também em relação a esses outros saberes que são produzidos dentro da sociedade, e muitas vezes, eu vou mais adiante, eu quero trazer um ponto relacionado a isso, questões relacionadas a uma perspectiva, a uma posição ética mesmo, né? Assim, do que se faz, do uso que se faz a partir desse encontro que se dá entre a universidade nas suas diversas facetas, porque a universidade ela tampouco é uma unidade homogênea, né? Assim, não tem essa homogeneidade, eu acho que é importante a gente reconhecer isso. Gosto muito de dizer quando, às vezes as pessoas dizem, a comunidade acadêmica, eu acho que são comunidades, né? São grupos muito distintos, inclusive com possibilidade de fala, de participação, de reconhecimento, muito desiguais. Eu acho muito importante que a gente identifique isso, inclusive para tentar construir ou costurar ou articular o que poderia ser uma posição da universidade no enfrentamento desse momento que a gente tem vivido, né? E teve uma outra frente de trabalho que nós estabelecemos diálogos com a educação básica, né, com o ensino médio principalmente. Então eram trabalhos que eram desenvolvidos em parceria em cerca de 18, 20 escolas na região metropolitana de Belo Horizonte. E também, né, nesse encontro, quero destacar isso, né, que se revelou, né, o que se confirmou também é o abismo histórico entre a universidade e a educação pública, né, a educação básica. O que também, vou dizer, revelou uma série de dificuldades, inclusive, para estabelecer esse diálogo. Bem, eu estou destacando, talvez, isso, né, vou dizer, algo que foi mais problemático ao identificar, tanto no movimento de olhar para dentro da universidade, a relação com os movimentos sociais ou com outras lutas democráticas, né, e também com a escola pública, a gente vai ver que a universidade foi se construindo isso. Quando a gente vai contar a história da universidade no Brasil, a gente precisa retomar essa questão, né? Foi se construindo de uma forma distante, ou se separando da sociedade, ou inclusive querendo propositalmente, né, não se misturar, né? De ser uma instituição distinta e até, vou dizer, muitas compreensões superior a outros setores, a outras instituições dentro da sociedade, presentes na sociedade.
Com essa crítica, a gente não está dizendo que a universidade não tem as suas especificidades, não tem as suas contribuições, mas esse processo na história do Brasil, né, na história da América Latina, e quando a gente pensa que o Brasil é o último país da América Latina a ter universidade, né, a ter uma universidade, eu acho que isso revela uma lógica, né, das elites do nosso país, uma lógica colonial que também orientou em grande medida como essa instituição foi se constituindo no nosso país e que a gente não pode deixar de compreender como esse processo se dá ou se deu. O que eu identifico é que muitas vezes, quando a gente vai contar a história da universidade, a gente volta lá na Universidade de Bolonha, a primeira universidade, as universidades alemãs, né, que tinham toda uma perspectiva, né, eu acho que a gente acaba contando e olhando para a nossa própria história com lentes muito eurocêntricas, né? A gente olha para nós mesmos, né, sem analisar que a universidade ela foi uma instituição implementada no país para formar uma elite, né, específica para foi construída por e para uma elite, e todo esse processo, os processos de democratização, de tentativa de democratização que nós fomos e temos vivido ao longo da história do nosso país, ela não se dá sem tensões, e é importante que a gente dê nome a essas tensões ou explicite essas tensões, penso, quando a gente se propõe a fazer uma análise mais crítica, né? Essa experiência desse mapa da inclusão e exclusão, o diálogo com os movimentos sociais, o diálogo com a educação básica, ela também nos deu, pela presença dos estudantes que estavam conosco nessa grande empreitada, né, assim, o acesso a algumas dimensões da universidade que nem sempre são tão conhecidas, que eu nomeei em algum momento de dizer, nós acabamos tendo acesso a uma certa periferia dentro da universidade. Então, desde entender, por exemplo, como se dá a relação com as políticas de assistência estudantil, como que é a moradia estudantil, né, quais são as relações que os estudantes estabelecem, né, muitos relatavam isso, né, quase que uma relação pelo amor de Deus, né, de mendigar lá um apoio, né, de chorar, de ter que fazer quase que toda uma cena para poder conseguir algum tipo de apoio, né? Estou trazendo isso porque a FUMP, que era a instituição que cuidava da assistência estudantil em Belo Horizonte, na UFMG, eu lembro que eles usavam essa expressão, é mãe e madrasta, né? Assim, acho que até não sei se é tão adequado usar essa expressão, mas dizendo disso, assim, que ao mesmo tempo que era fundamental, era uma relação cheia de ambiguidades, porque aquilo que deveria ser compreendido como direito, né, no caso dos estudantes pobres, né, de trajetórias populares, era muitas vezes reproduzida dentro da instituição como algo bem assistencialista, quase com um favor direcionado a esses e essas estudantes. Mas também nos permitiu, né, nesse trânsito da periferia dentro da universidade, assim, também nos deu uma dimensão de como que essa periferia também vai construindo formas de trabalho em rede, de articulação e de resistência a toda essa lógica que desqualifica, desautoriza e até, por que não, em grande medida impede, né, a permanência desses sujeitos dentro da universidade. Redes incríveis, desde do grupo, né, Boca Livre, né, de que quando vai tendo evento, eles avisam uns para os outros onde que tem a comida, pode ser, né, do evento lá para poder usufruir, né, assim, que é algo né, divertido, até de trocas né, de como pensar movimentos ou movimentações, organizações, ações, né, para interpelar a instituição naquilo que era mais central e de interesse desses estudantes, né. Então, com a lei de cotas, vamos dizer, tudo isso que a gente viu numa escala mais reduzida, porque afinal de contas o número de estudantes com esse perfil era muito menor no momento que nós fizemos essa pesquisa. A partir de 2012 esse cenário se transforma completamente e tudo isso que a gente identificou também aumentou enormemente, né?
as tensões nos espaços de sala de aula, né, as dificuldades de permanecer dentro da universidade, uma desqualificação das histórias e das culturas, das distintas culturas que os estudantes trazem para o espaço da universidade. Aqui quero trazer também a experiência dos estudantes indígenas, né, assim, que relatam, né, essa dificuldade de, vou dizer, de serem ouvidos para além do estereótipo, né? Assim, sempre uma expectativa em relação à participação, à inserção dos estudantes indígenas, a partir de algo que nós imaginamos, né? O que foi construído um certo imaginário sobre os indígenas, inclusive que são muito diversos. Então, de um impedimento da conversa, porque é isso, no final das contas, tudo um debate lá, o estudante lá dentro do curso de medicina, né, a pergunta que sempre aparecia era, mas você usa celular, né, você não vem de cocar para aula, então, né, de uma impossibilidade de escuta uns dos outros muito marcada a partir desses lugares de desigualdade, de fala e de reconhecimento de fala, mas também a partir desses estereótipos que vão fixando esses sujeitos, né, como ou sujeitos da carência, né, ou sujeitos da incapacidade, né, ou sujeitos de um lugar muito definido e delimitado a partir de onde eles podem falar, né. Então isso se acirrou, né, essas tensões têm se multiplicado dentro do contexto da universidade e também, ao mesmo tempo, os números, as pesquisas, os diagnósticos mostram que, em termos de rendimento acadêmico, né, em termos de contribuição para o conhecimento, essa diversidade tem contribuído, né, dentro da universidade, mas também, vou dizer, essa presença diversa, em grande medida, tem ameaçado, né, ou tem incomodado sujeitos que, historicamente, já estavam, né, a universidade foi feita para eles, né? Então, eu acho que isso a gente já tem dito muito em muitos lugares, né? Isso já tem sido bastante debatido, de como que para as elites brasileiras, né, essa diversificação incomoda. Isso significa alguma distribuição de poder, né? Assim, não basta ser filho para estar ali. Bem, depois, uma outra reflexão que eu quero compartilhar com vocês foi um trabalho que nós fizemos, uma pesquisa também realizada aí já na Pró-Reitoria de Extensão. Em 2017 a UFMG completou 90 anos e no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão nós fizemos uma opção de fazer retomar um pouco a história e a memória da extensão na UFMG, né? E aí a gente fez uma opção de não fazer isso assim, só do ponto de vista institucional, de quase que divulgar quais foram as ações de extensão nesses 90 anos de UFMG, né? Mas a gente quis, de fato, fazer uma pesquisa para identificar como que a extensão foi se constituindo. É o setor mais novo dentro das universidades públicas, né, de uma forma geral. Tem as normativas sobre a extensão universitária, elas são muito recentes, na verdade, do final do ano passado, e ao mesmo tempo está lá na Constituição, né, indicado que as universidades têm que fazer ensino, pesquisa e extensão. E aí, ao retomar essa história, essa memória da extensão na UFMG, assim, a gente também identificou assim, as distintas formas, distintos discursos, distintas posições com que as pessoas compreendem ou compreendiam a relação da universidade com a sociedade, né? Já que a extensão é esse setor que explicitamente, né, diz que é o setor que se preocupa da relação da universidade com a sociedade. Então, como se deu ao longo da história essa relação? Então, a gente vai identificar aí algumas perspectivas, né? Essa perspectiva de levar para a sociedade, né, algum conhecimento, né, isso que até tem sido nomeado mais recentemente de divulgação científica ou de popularização da ciência, né, numa perspectiva de compartilhar aquilo que é produzido dentro da universidade com a sociedade, com os diversos setores da sociedade. Uma perspectiva de construir em conjunto com a sociedade problemas e enfrentamentos a esses problemas, né, a partir desse encontro e desse diálogo. E uma perspectiva que se associa com essas duas, né, eu estou
parece um pouco reduzido falar de somente 3, mas assim, só para juntar um pouco essas visões, essa ideia dos eventos, né, de compartilhar o que é produzido, mas muito a partir do desenho dos eventos, né? Ao mesmo tempo, né, foi uma outra boa surpresa que a gente identificou nessa pesquisa, é que a extensão também ela foi promovendo, tem promovido dentro da universidade, assim, ou pelo menos ela se propõe né, não que ela consiga, né, acho que são coisas distintas, assim, a fazer esse movimento de democratização da universidade em diversos aspectos. Primeiro, na medida em que ela tenta reconhecer, tenta colocar em evidência a importância de reconhecer outros saberes como saberes importantes na produção do conhecimento, né? Então, vários programas, projetos, cursos, né, partem dessa perspectiva, assim, de que o saber acadêmico é um saber importante, não é para a gente jogar fora de jeito nenhum, mas que que existem outros saberes na sociedade que precisam dialogar, que é importante que eles se discutam. Muitas vezes eles vão ser, né, vão criar tensões e vão ser confrontados, mas acho que é importante marcar essa perspectiva. A outra é de reconhecer também que os sujeitos que produzem conhecimento, eles também podem ser diversos, né? Então, lá no mapa da inclusão e exclusão na UFMG, eu lembro que os estudantes traziam uma pergunta assim, a gente quer saber se um estudante negro e pobre, se ele está no laboratório só limpando lá o tubo de ensaio e a pipeta, ou se ele está de fato participando, né, mais centralmente da produção daquele conhecimento que aquele laboratório está realizando, que aquele núcleo de pesquisa está desenvolvendo, né? Então, a extensão, na sua história, ela convida um pouco para deslocar, para mexer um pouco com essas hierarquias, né, e tentar colocar os sujeitos, por exemplo, ao insistir que os estudantes são importantes e são protagonistas ali da produção do conhecimento, deslocar um pouco essa ideia de que somente o professor, né, não que o professor não tenha o seu valor e a sua importância, mas... E nós fomos fazendo esse exercício dialogando também com o contexto mais amplo da história do Brasil, né? Assim, então, a gente vê que a extensão universitária, ela nasce, né, lá um pouquinho antes final da metade do século XX, né, com o movimento estudantil, interpelando a universidade, dizendo, olha, precisa democratizar, nós estamos muito longe dos problemas da sociedade, né, está muito elitizado, e logo também vem todo o contexto da ditadura militar, né, que a extensão ela vai se estruturar muito a partir dessa resistência, né, também numa perspectiva de levar para a sociedade a obediência, mas também de levar para a sociedade a resistência. Eu acho que a gente conseguiu identificar, né, eu estou trazendo a pesquisa assim como algo mais concreto para a gente conversar a partir disso. Bem, e o último ponto, que já faltam 10 minutinhos aqui para eu terminar, então trouxe o trabalho do Conexão de Saberes, a pesquisa sobre a extensão na universidade, agora eu trago um pouco a experiência que eu tenho tido na gestão da extensão. Quero destacar uma iniciativa que a gente tem realizado desde a gestão passada, então, que foi tentar constituir dentro da universidade um encontro, uma formação de redes interdisciplinares. Nossa, a gente fala tanto de rede, a gente fala tanto de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas a prática disso não é nada fácil, né? Então, assim, por que fazer redes, né? Assim, isso, inclusive, muitas, né, dentro da própria gestão da reitoria, as pessoas nem sempre compreendem o que é isso. Rede é o quê? Ela está no organograma, né? Ela está onde que se localiza? O que é um setor, né? Vai precisar de pedir função gratificada para quem for coordenar a rede, né? Vem toda uma lógica E aí a gente colocava muito isso, assim, primeiro, a gente foi identificando que projetos e programas de extensão que muitas vezes atuam no mesmo território, com os mesmos parceiros, né, com as mesmas comunidades, né, e não se conhecem.
não se conhecem. Então, aí aquela comunidade ali, sei lá, favela do aglomerado da Serra, ou agora o exemplo lá do desastre de Brumadinho, ou mesmo de Mariana 3 anos atrás. Então são ações muito pulverizadas, muito ampliadas, que acabam tendo um alcance muito menor, muito pequeno, né? E não conseguem muitas vezes dialogar e encontrar. Segundo, essa lógica individualista de cada um com seu laboratório, cada um com seu paper, né? Cada um com a sua produtividade, né? Assim, essa não é uma situação, embora seja apresentada como uma situação de glamour, né? É uma situação que a gente identifica que é de muito sofrimento e de muita solidão, né? Isso é muito isolamento. Inclusive, tenderia a achar que esse isolamento ela é quase patológico, assim, né? Esse distanciamento que nós temos da realidade, da sociedade, e eu acho que a gente sofre de desenraizamento, né? Assim, a gente tem sofrido, né? Nós não temos comunidades de base, né? Grupos os quais a gente recorre, nos quais a gente se identifica, né? E eu entendo que esse individualismo exacerbado tem promovido muitos problemas, né? A outra fragmentação é a fragmentação disciplinar, né? Assim, é muito aterrorizante como nós não conseguimos conversar entre nós nas diversas disciplinas. Da mesma maneira, criamos uma série de estereótipos sobre os outros, né? Porque a turma da engenharia, porque a turma da psicologia, né? Aí a turma da saúde, né? E a gente, óbvio que essas construções elas não se deram do nada, mas ao mesmo tempo elas são muito importantes na construção disso que eu estou chamando de uma incapacidade de escutar e de construir coletivamente. A gente está organizado nessa dinâmica disciplinar, e os problemas da sociedade, vejam o que a gente está vivendo hoje, né, no país, eles não são problemas disciplinares. Não é uma disciplina que vai dar conta de pensar e de entender o que está acontecendo no nosso país. Vocês concordam? Né? Assim, ela exige que a gente articule esses saberes, né? Que a gente lance mão dos saberes do campo do direito, dos saberes da psicologia, das humanidades, das artes, né? Assim, que tem tanto a contribuir, os saberes dos mais técnicos e tecnicistas, né? Não estou dizendo que é tudo lindo, maravilhoso, que não tem disputas até de modelos de ciência, de modelos de universidade, mas o que a gente tem diante de nós tem que nos colocar para trabalhar em conjunto. E o que a gente tem identificado é a incapacidade desse trabalho em conjunto, né? Então, lá vem esse povo da engenharia, né? Eu estou falando do exemplo da engenharia porque nós estamos vivendo uma situação muito concreta, que falava para a Lúcia na hora do almoço, lá na Pró-Reitoria de Extensão, com o programa Participa UFMG, Mariana, Rio Doce, Brumadinho, né? Que todo esse programa que a gente criou para lidar com esses dois desastres de rompimento de barragem, onde, assim, muito do que a gente não consegue avançar é porque está lá a antropologia de um lado e o engenheiro do outro, e não tem como pensar, né? Assim, isso não quer dizer que o antropólogo tem que abrir mão da sua posição anti-mineração e que o engenheiro tem, né? Não, mas para mim é um retrato de muito do que a gente tem vivido hoje no país, né? Que é uma dificuldade de dialogar e de conversar com essa diversidade, né? E junto com isso todo o momento de recursos também, eu não posso deixar de falar disso, onde essa pulverização também de pequenas ações, se a gente juntasse, né? Assim, estou postando aqui na minha fala do coletivo como uma forma de enfrentamento muito potente, muito necessária. Isso não quer dizer homogeneização, né? E aí, vou concluindo, só pontuando desse trabalho das redes interdisciplinares, duas redes que a gente, são 5 ou 6, Rede Juventude, Rede Direitos Humanos, Rede Saúde Mental, o Participa UFMG, né, que é esse dos desastres da barragem. Bem, cada uma tem uma agenda de trabalho distinto, são pessoas de áreas do conhecimento diversas e que se reúnem, então, em torno de um tema chamado tema emergencial para lidar, né, das sociedades contemporâneas, né? Muita gente vem na primeira reunião, vê que não tem recurso e vai embora,
normal, né? Mas tem muita gente que tem ficado nesses espaços e muitas coisas interessantes a gente tem conseguido construir nesse diálogo interdisciplinar. Estudantes têm cada vez mais também se inserido nesses espaços. E aí quero dar esse exemplo, né, do Participa UFMG, que é o da situação de Brumadinho. Nós temos cerca de 70 grupos relacionados a esse programa, que se encontram com uma certa periodicidade, com frentes de trabalho, criando ações de pesquisa, de extensão e também disciplinas no âmbito da graduação e da pós-graduação para lidar com a questão dos desastres. Isso tem tido um exercício muito interessante, porque o engenheiro agora está pensando nas questões humanas e sociais da saúde, na hora que ele vai, né, eles estão pensando como que nós estamos formando nossos engenheiros. Nós não estamos totalmente desconsiderando, né, que as questões humanas e sociais no processo de implementação de empreendimento minerário, né, em Minas Gerais, isso para a gente é muito presente, né, assim, lá naquela comunidade, naquela localidade. E vou dizer, outras pessoas que trabalham com as questões humanas e sociais, outras áreas do conhecimento, não partem para o diálogo com as outras áreas do conhecimento, a priori demonizando engenheiros, ou, né, demonizando os administradores. Não que a crítica não deixe de existir, mas, vou dizer, é uma outra posição de construção de uma agenda conjunta de trabalho, né? Contudo, e aí a outra rede é a rede de saúde mental, que essa não vai dar tempo de falar, talvez eu fale na hora da nossa discussão, mas que acabou, né, no final das contas a gente está vivendo um momento onde uma política de saúde mental da e para o UFMG foi criada a partir desse conjunto de encontros. Foram feitos conversatórios de estudantes, professores e técnicos. Ninguém, como diz a moçada, botava fé, né, que isso ia acontecer, assim, como assim? O povo vai querer discutir saúde mental, o professor vai sair. Incrivelmente, foram 3 grandes conversatórios, né, onde as pessoas vieram e trouxeram as suas experiências, e isso levou à produção de um conjunto de diretrizes para orientar uma política de saúde mental dentro da UFMG, que não diz só de atender o caso agudo de crise ou de tentativa de suicídio, mas que diz, vamos dizer, o que a gente tem que pensar numa universidade que seja diversa, né, solidária, acolhedora, né, esses valores assim mais amplos, mas no cotidiano da nossa instituição, inclusive transformando muitas vezes normativas que são tão restritivas para o ir e vir, para o estar na universidade como essa, né? Então, eu contei esses 3, eu demarquei esses 3 pontos aqui na minha fala, né, para dizer algumas coisas. Primeiro, assim, a situação é complexa na universidade e há mais tempo, né? Não é, talvez seja algo constitutivo, né, da forma como as universidades no Brasil foram se constituindo, mas que o momento hoje acirra algumas questões, porque também a gente não pode dizer que a universidade de hoje é a mesma de 20 anos atrás, né? Temos mudanças de uma escala muito grande, numa rapidez também, né? Temos nos deparado, temos tido clareza da nossa ausência de cultura de participação, né? Nós temos dificuldade de construir espaços de coletivos, mas ao mesmo tempo estamos construindo, né? Eu acho que é importante ao mesmo tempo identificar o problema e os abismos, mas também mostrar que existem porosidades onde as pessoas estão fazendo movimentos e tentando perfurar isso. E eu vejo, continuo achando que esses 3 movimentos podem nos ajudar a pensar a superação desse momento que vivemos, né? Esse movimento contínuo de reflexividade, né? Assim, nós, historicamente, nós não pensamos na universidade como um objeto de reflexão, né? Assim, por exemplo, nas nossas pesquisas, né? Um pouco, mas esse autocentramento que eu dizia no início da minha fala, né? Acho que a gente precisa tomar a universidade como uma instituição social e a gente, né, isso nos aproximará de outros setores da sociedade, né? Porque nós também somos uma instituição que também vivencia, está na mesma sociedade que pretende transformar, se a gente colocar dessa maneira. Segundo,
O diálogo com movimentos sociais ou com outros grupos sociais, identificando pautas comuns, né, a forma de articulação, é um exercício muito difícil, mas que ele também eu identifico como um exercício importante para a gente realizar, né? Então, o fato de uma certa proteção da elite que sempre esteve na universidade e essa diversificação no momento que vivemos nos coloca esse imperativo, na minha avaliação, e o diálogo com a educação básica, né, que eu acho que a gente faz isso mais pontualmente nas nossas pesquisas, mas como instituição promover esse encontro, não só porque está lá agora nas diretrizes da avaliação da pós-graduação que a gente tem que desenvolver parceria com a educação básica, né, assim, acho que até esse é um movimento fruto dessa interpelação, mas, vamos dizer, como instituição, como que a gente pode, vou dizer, enfrentar esse abismo histórico, então, que foi sendo construído entre universidade e escola pública, né? Então, são alguns pensamentos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Meu tempo já acabou, estou à disposição aqui para a gente conversar e dizer que, apesar do momento muito duro, né, muito duro, assim, eu, pessoalmente, assim, eu tenho marcado muito esse lugar da esperança também, assim, justamente por isso, porque nesse percurso aqui que eu fiz aqui, compartilhei com vocês, né, as pessoas, elas não estão alheias totalmente, muitas vezes a gente nomeia como apatia, né, como ninguém faz nada, ninguém se movimenta. Eu acho que a gente às vezes não consegue ver as diversas formas como as pessoas também têm se buscado encontrar e perfurar tudo isso. Mas não estou dizendo que é simples não, né, acho que a gente vai ter que multiplicar esses movimentos, esses encontros e sobretudo esse olhar sobre o que durante tanto tempo teve invisibilizado. As pessoas estão gritando, pedindo socorro, e aí nas periferias da universidade há muito tempo, e agora isso chegou mais no centro da universidade, né? Vou dizer, para todos nós, né? Obrigada. Muito obrigada, Cláudia, pela sua fala. Agora, então, a gente passa a palavra para a professora Fernanda. Tá bom. Bom, queria começar também agradecendo a você, Sabrina, pelo contato, pelas boas-vindas, agradecer muito a Lúcia, todo o grupo do LIPIAC e da Rede Jubra, saudar essa iniciativa tão importante, né, que é, como o professor Cláudio já falou, de alguma maneira a gente poder parar para discutir um pouco como é que a gente vai fazer as coisas na universidade daqui para frente, o que está acontecendo e de que modo a gente pode tomar pé, né, no futuro da universidade, que está dependendo da gente também, não depende só das políticas governamentais, né? Justamente pela adversidade toda do momento, a gente tem mais ainda esse imperativo, essa injunção de poder nos responsabilizar pelo que a gente tem a fazer, pelo que a gente quer da universidade, pelos rumos que a gente quer dar. Então, uma iniciativa dessa é da maior importância, né? Eu comecei pensando a partir dessa proposição da mesa sobre o mal-estar, né? O que é o mal-estar, né? E o que é o mal-estar na universidade do ponto de vista do que a gente está vivendo hoje, né? Para mim, com a psicanálise, eu penso o mal-estar como um resíduo, como um efeito necessário do fato de que a gente vive em civilização, né? Uma tensão necessária. A civilização exige essa tensão necessária entre as questões que tem que se equacionar no campo do sujeito, né? E o laço social, que é, de alguma maneira, constitutivo das questões do sujeito, mas que não se reduzem às questões do sujeito, né? Então, na universidade, hoje, me parece que a gente vive uma tensão que fica bem evidente, né? Como a Cláudia mostrou mesmo, entre estruturas antigas, a gente pode até dizer que pétreas, desde sempre, né?
já que, como ela mesmo estava sublinhando, a universidade aqui, ela vem na esteira do que é a universidade, do caminho que a universidade pôde percorrer, né, na conjuntura mundial, né, que teve sempre ligado a uma cultura hegemônica, europeia, de alguma maneira de reprodução do status quo, né, mesmo que ficasse reservado à universidade desde sempre, ou digamos assim, a ambição de produzir conhecimento que pudesse colocar também soluções, problematizações e pudesse colocar em xeque esse próprio status quo, né? Então essas estruturas hoje estão em tensão com o real, né? Que é uma tensão que, de um lado, existe desde sempre, porque as estruturas simbólicas, elas tentam organizar um real, né, que a gente sabe que não está na mão de ninguém, né, não está na mão de um grupo, não está na mão da deliberação governamental ou da deliberação de uma comunidade, assim como não está na mão de não está na mão de um sujeito, que, pelo contrário, é estranho a ele mesmo, né? Então tem que estar o tempo todo lidando com isso que escapa, né? Alguma coisa que ele intenciona, ou que ele quer produzir, ou que ele acredita que deva tomar como caminho, e alguma coisa que escapa disso, né? E essa tensão hoje, né, dando lugar a um questionamento das estruturas, das próprias estruturas e dos lugares que fazem essa estrutura. Então, em primeiro lugar, o que me veio foi que essa possibilidade hoje que a gente tem de estar colocando a universidade e o modo como o saber é produzido dentro da universidade é uma possibilidade que o próprio avanço de um saber central, hegemônico, europeu, tradicional, formal, produziu. Foi o próprio avanço desse saber que produziu um descentramento que veio a colocar essa própria centralidade de um único saber em questão. Eu estou lembrando isso só para dizer que, de alguma maneira, é de dentro desse avanço de um saber hegemônico, que a gente poderia, por exemplo, pensar como sendo a possibilidade que a ciência tem de perpassar todo o nosso tecido social, né? É de dentro disso que a gente tem que pensar de que maneira a gente vai depurar daí as mediações necessárias para pensar os nossos problemas, as nossas questões, as questões da contemporaneidade, mas sobretudo as questões do Brasil, no nosso caso aqui, as questões do Rio, né? Esse ponto em que a universidade, como lugar de produção de um conhecimento, é colocado em xeque, né? É justamente o ponto onde começa também a se abrir a universidade, né, para a circulação dentro dela de outros discursos, né? Outros discursos que, de alguma maneira, não frequentavam a universidade, né? Não compareciam na universidade, fazendo com que hoje a gente não tenha mais uma universidade de discurso. A gente não tem um universo. Esses discursos, eles muitas vezes são incompatíveis, eles não fazem todo, eles não fazem harmonia, né? Pelo contrário, eles são pororoca, né? Eles se chocam e é de alguma maneira desse choque que a gente espera, ou que a gente pode apostar que venha algum tipo de encaminhamento para as nossas tensões. Não vai ser sem essa pororoca, né? Por exemplo, no nosso caso, por exemplo, as políticas afirmativas, a lei de cotas, tudo isso que é muito recente, né, a respeito do que a gente sabe muito pouco, né? Mais uma vez, eu acho bacana ter ouvido aqui da Cláudia o trabalho de levantamento, né,
que está sendo feito, que precisa ser feito, das consequências disso tudo. A gente não basta você implementar uma lei, né? É preciso seguir o que aquilo traz de complicação, de questionamento, né? Então, de alguma maneira, a nossa tradição brasileira de resolver as coisas através do legislativo, né? Com as leis avançadíssimas, né? E pouco segmento, pouco trabalho de base, no sentido de poder costurar alguma coisa que signifique, de fato, uma penetração dessas leis, né, para os setores da sociedade, é colocado aí no seu desafio máximo, né? Então, no nosso caso, por exemplo, essas políticas afirmativas, né, elas trouxeram para dentro da universidade uma situação que ficava literalmente apagada, recalcada, censurada, durante séculos e séculos de segregação da qual ninguém queria saber. É uma coisa impressionante para mim o fato de que, quanto digamos assim, relativamente recente, que a gente tenha começado a se perguntar, por exemplo, sobre a escravidão como um fator, não um fator digamos assim, da formação do povo brasileiro, mas um fator ainda presente em toda a constituição do tecido social brasileiro, né? Como é que essa questão da escravidão não está na origem da formação do povo brasileiro, mas ela está presente hoje, a cada enunciação, a cada vez que se toma a palavra, de todos os lados da sociedade, né? Então, isso é muito impressionante, né? Como é que isso demorou para adquirir essa relevância, essa centralidade, né? Justamente a luz maior dessa crítica descolonial é um pouco, né? É o que vem trazendo essa possibilidade da gente pensar o que é que existe de problema específico nosso, de tessitura específica nossa, né? Como diz a Lúcia lá no projeto dela, né? Do sul para o sul, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, enfrentar o que está colocado para a gente. E o interessante é que nesse momento, na universidade, por exemplo, mas não só na universidade, isso tem se manifestado de uma maneira clínica também, né? Não apenas as tensões sociais, a tensão dos diferentes interesses em jogo na sociedade, mas tá tendo uma expressão clínica importante, né? Vocês sabem do que eu estou falando, da epidemia de situações dificílimas do ponto de vista de patologias, de ideações suicidas ou tentativas de suicídio, de mutilações entre jovens no mundo, que é um pouco alguma coisa que fala de um ponto a que o mundo está chegando, no ponto onde a gente está desembocando, né? Porque isso que está sendo considerado pela OMS como uma epidemia mundial de suicídio entre jovens, e cada vez mais jovens, né? Nos convida a tomar uma posição de reflexão diferente do que a gente costumava ter com esse tipo de expressão. E no caso da universidade, a quantidade, né, de situações que de alguma maneira tem acontecido dentro da universidade, ou de muitos modos dirigida à universidade, né, aos colegas, aos prédios, aos lugares, né, são maneiras como essas coisas se manifestam, sem muito aviso, né, convidam que a gente pense que o sujeito que é efeito desse, digamos assim, desse desvelamento, desse recalque ao qual a gente submeteu durante tantos séculos a condição de desigualdade e segregação que a gente vive no Brasil, o levantamento desse véu
tem um sujeito que surge aí como efeito e o sujeito está pagando um preço importante por isso, né? O que faz, de novo, eu acho, com que a gente tenha urgência de tomar um certo lugar para poder, de alguma maneira, encaminhar as questões que isso coloca para a gente, né? Em relação a isso, eu diria o seguinte, que hoje a gente tem uma questão enorme na universidade para enfrentar esse tipo de situação, que é o problema difícil da gente pensar uma situação de uma transmissão que precisa ser feita na universidade, que de um lado não dispensa a singularidade do sujeito, na medida em que, né, tradicionalmente, a universidade precisa e tem a responsabilidade de passar para o público discente o saber acumulado que se produziu, né, transmitir esse formal, isso sem esquecer que é preciso que apareça do lado do discente um sujeito, né, responsável que possa tomar lugar nessa tessitura de saberes, para que ele não seja apenas objetalizado ali, né? Até porque como a gente estava dizendo, há essa exigência, há essa urgência, né? Ninguém vai poder equacionar pela gente os nossos problemas, né? Não há livro no mundo que possa resolver isso. Então são situações em que a gente tem que, de alguma maneira, pensar a cada momento em que a gente entra, hoje numa sala de aula, isso tudo pesa. A maneira como a gente, nosso lugar de responsabilidade, de necessidade de transmissão e a possibilidade de fazer essa transmissão sem impedir que surja do discente um sujeito responsável, sem objetalizá-lo nessa transmissão. Então isso nos leva a essa questão de como fazer uma transmissão que não dispensa a singularidade do sujeito, que deve tomar lugar numa transmissão para que ela se complete, né? Se não fosse assim, não seria transmissão, seria um automático, né? E ao mesmo tempo, essa transmissão, saber que essa transmissão incide em pessoas que pertencem a grupos segregados, estigmatizados, que podem... O que acontece quando essa transmissão concerne ou incide para pessoas que vêm de grupos estigmatizados e segregados e que de repente se veem na possibilidade de ter que tomar lugar dentro desse campo, né, dos saberes constituídos que a universidade representa, né? Por exemplo, eu vou me veio duas frases que eu ouvi em situações diferentes, né? Uma de uma aluna que dizia que estava no auge da questão das eleições, foi uma coisa bastante difícil para os jovens, né? Foi difícil para todo mundo, né? E quando você, de alguma maneira, tá nessa posição do jovem de estar tomando lugar na vida social, né? E se defrontar com essa estranheza que foi, por exemplo, né, que os alunos comentavam de que, por exemplo, podiam participar de uma vida comunitária da vida toda, com a sua família, com a sua igreja, com o seu bairro, onde supostamente eles estavam numa certa comunidade de valores, e de repente essa comunidade explode, né? Dentro mesmo dali, da sua comunidade, do seu bairro, aparecem valores que se colidem inteiramente uns com os outros. A gente sabe que isso aconteceu, né? E então eu ouvia uma aluna que dizia a seguinte frase, ela dizia: o que eu faço agora? Eu sou a primeira pessoa da minha família a estar na universidade. No meu bairro, na minha comunidade, na minha igreja, na minha família,
Eu não posso mais compartilhar dos valores deles, né? Eu estou na universidade, ela já passou por uma situação toda, né? De alguma maneira conviver com outros discursos, né? Que de algum modo se apresentaram para ela como alguma coisa vital, né? E ela dizia, não posso mais recuar do que já está em mim, mas não posso mais compartilhar isso com a minha comunidade de origem, né? E não tenho sequer o vocabulário para colocar meu problema dentro de uma nova comunidade, da comunidade acadêmica, por exemplo, né? Ou da reflexão, da pesquisa, do saber formal, da prova que ela tem que fazer, né? Das exigências a que ela tem que responder, né? E então essa situação de que de alguma maneira isso pode provocar uma crise, né? Que é uma crise a qual a gente tem que responder, né? E que é bastante preocupante, porque a verdade é que a gente tem poucos recursos para lidar com isso, né? E alguns recursos que a gente tinha, eles caíram em desuso. Eu vou falar um pouquinho disso porque eu acho importante hoje. Tem certos caminhos que eu acho que é importante não tomar, né? Por exemplo, essa questão de que o discente possa estar numa cadeia de transmissão como responsável, coloca a nossa questão de transmitir o saber acumulado e, ao mesmo tempo, abrir o lugar para que de lá venha uma palavra, né? Não apenas uma repetição, né? Um decoreba que seja, mas uma palavra, de que de lá venha uma interrogação, né? Porque essa interrogação é vital. Quem não interroga não pode aprender, né? Não pode tomar lugar. Aprender é tomar lugar, né? Como é que a gente vai abrir lugar para que esses alunos possam se responsabilizar sem que isso configure uma condescendência, né? Sem que isso configure uma licença especial para eles fazerem as coisas de um jeito todo especial, né? E como é que a gente vai, de alguma maneira, poder abrir um campo de trabalho que não impõe a eles uma maneira viciada nossa de como a gente atributiva do que era bom, do que não era bom. Isso parece, dito assim, parece alguma coisa simples, mas eu acho que essa é uma das questões mais candentes que a gente tem hoje. Quando, por exemplo, a gente pega esses casos da clínica, né, que estão aparecendo, esses casos limites, né, de desespero, em que o mal-estar se transforma numa impossibilidade de estar na universidade, que se manifesta ou em violência, né, ou em crises psicológicas de vários tipos, desde surto até desaparecimento, né, como eu estava falando, automutilação. Como é que a gente, de alguma maneira, pode tomar a incidência desses casos sem recorrer ao psicologismo, por exemplo, que é uma coisa na qual a psicanálise e a psicologia caem frequentemente, né? Sem desconhecer que esses alunos estão falando para a gente da entrada de uma população que, de alguma maneira, é constituída como segregada, histórica e culturalmente, com o apoio das instituições públicas, inclusive, né? E ali estou falando de tudo, desde a escola básica até a saúde, a assistência social, a mínima relação que a gente tem com a rua, né? Com a rua, com o transporte público, com a calçada onde a gente anda, né? Tudo isso como fator de segregação. Como é que a gente vai fazer para, de alguma maneira, considerar o fato de que aquele sujeito que está ali em crise, ele está manifestando, ele está, digamos assim, encarnando uma crise que é muito maior do que a narrativa singular que ele tem para fornecer sobre a crise dele,
embora tenha toda a importância do mundo, a vivência familiar dele, o ponto onde ele está, aquilo que deflagrou a crise, né? Mas como é que a gente vai, de alguma maneira, não cair nem no psicologismo, que de algum modo justifica o fracasso das instituições públicas, né? E nem na condescendência, né? De alguma maneira botar esse sujeito como vítima, né? Então, por exemplo, a gente está lidando com todo tipo de situação nova, né? A gente está lidando, por exemplo, com a questão de receber, não só pessoas, a desigualdade, a segregação no nosso país é tão violento e é uma coisa tão presente e vem de muitos lados, mas, por exemplo, a questão dos deficientes físicos, né? Poxa, é um país que historicamente não investiu, não se preocupou e não se aparelhou para isso, né? Hoje a gente tem a necessidade de democratizar a universidade, abrindo acesso para essas pessoas, sem ter a menor possibilidade. E o que a gente vai encontrar? É o choque, a pororoca total, porque de um lado a gente não tem os recursos, a gente tem que inventar um modo de acolher esses alunos. E mais do que acolher, a gente tem que inventar um modo de formar, né? Porque a gente precisa formar. E a gente não tem. O sujeito tem uma deficiência visual, por exemplo, ele tem dificuldade de acesso à bibliografia, ao saber formal. Esse é o nosso país, né? Se ele tem uma dificuldade física, ele tem dificuldade enfim, de se locomover na cidade, da participação da vida dele, né? E por outro lado, o que fazer para que esse sujeito não fique, digamos assim, relegado por algum bom pensamento que a gente tem, entre aspas, a esse lugar de quem para ele é mais difícil. Coitado, ele não pôde ir mais adiante. A impossibilidade está dada, né? Como é que a gente vai se dirigir a esse jovem esperando que venha dele uma posição de responsabilidade, né? Então hoje a gente vê a importância que a universidade tem nisso para, de alguma maneira, não apenas colher e formar, mas formar as pessoas que vão poder retornar para as suas comunidades, para as suas... por exemplo, essa questão toda, né, que a gente vê eclodir na universidade. De repente a gente viu eclodir na universidade as questões de cor, as questões de raça, as questões de gênero, as questões de amarras simbólicas, né? Através das quais as pessoas se identificam e tentam passar um discurso novo. A gente vai tomar isso como alguma coisa que está pronto, né? E que a gente importa, por exemplo, do discurso americano, né? Ou do discurso europeu, ou a gente vai, de alguma maneira, nos responsabilizar a acolher o problema que eles estão colocando, porque essa nossa cultura central, branca, europeia, ela, de alguma maneira, evadiu, tirou, a escravidão também é isso, né? É tirar do sujeito as referências simbólicas a partir da qual ele pode ter um lugar de fala, né? Então a gente vai achar que esse discurso está pronto, ou a gente vai se responsabilizar por estar junto com essas pessoas, de alguma maneira, inventando um manancial de recursos, onde a gente possa retomar a cultura tradicional, a cultura que a universidade veicula, a cultura acadêmica, a cultura formal, para que a gente possa fazer desse formal alguma outra coisa, né? Para que a gente possa olhar para esse discurso de alguma maneira hegemônico e com ele mesmo a gente poder ler outra coisa, né? Então me parece que essa é um pouco a nossa questão, né? Tomar com os sujeitos, poder ler com a gente mesmo como sujeito, com os nossos alunos, a tomar lugar na nossa história, para começo de conversa, né? Na história que nos precede, mas que se reproduz em nós e que a gente reproduz, né?
a cada um de tomar lugar nessa história para, de algum modo, poder se separar também um bocadinho dela, né? E inventar alguma coisa para frente, né? Essas são questões que, de alguma maneira, exigem que a gente tenha encaminhamentos novos, né? Como eu dizia, sem cair no psicologismo, sem cair na condescendência. Tinha um outro ponto que eu queria levantar, que é essa questão de alguma maneira, a gente não poder desconhecer, enfim, com que forças a gente está tendo que lidar e como é que essas forças atuam dentro de cada um, né? Não é só porque o sujeito, por exemplo, pode hoje buscar uma referência nova, que essa referência está pronta para ele, né? Como eu dizia, se a gente importar os discursos, a gente reproduz os preconceitos, né? A gente reproduz os problemas, né? Então, me parece que, de alguma maneira, a nossa possibilidade hoje é uma possibilidade, né? Como dizia a Cláudia, ela falava da esperança, né? Eu acho que é um momento de crise do nosso discurso, mas porque é um momento de crise do nosso discurso, é também um momento de a gente poder se responsabilizar um pouco por, digamos assim, criar ou produzir aos poucos um novo arranjo disso que está tão desarranjado, que são as relações discursivas, os lugares, as diferenças, né? As possibilidades de frequentação dos lugares, né? Então, por exemplo, a gente hoje não tem mais a possibilidade de sustentar uma transmissão que era feita de forma hierárquica, né? O professor, né? O dono da cátedra, o aluno que simplesmente ouvia e obedecia, né? Ou se submetia, e por outro lado, a possibilidade que a gente vai ter de inventar uma outra relação que não seja simplesmente a gente se demitir do nosso lugar, de ensinar, de formar, de pensar como é que a gente vai formar, porque há um desafio aqui, como é que a gente vai chegar, né? Essa presença dos discursos que eu estava dizendo, a gente está vendo esse choque dos discursos, né? De como é que a gente vai fazer para, de alguma maneira, trabalhar junto, como dizia a Cláudia, para poder potencializar esses outros discursos que não são discurso formal, a tomar lugar dentro dos problemas formais, né? Porque a gente tem que responder a isso, né? A uma série de coisas. E eu acho que hoje o que está em questão, por exemplo, essa possibilidade ótima que a gente tem hoje de, porque está em crise, tomar um lugar diferente no campo do discurso, das relações sociais, precisar fazer isso tem como condição que a gente não se exima da responsabilidade que é a nossa, e que é essa mesmo, que é ensinar. Eu acho que a gente precisa aprender com os alunos, mas a condição, a meu ver, de que a gente possa aprender com os alunos é que eles possam também ser ensinados, que a gente não possa abrir mão da nossa responsabilidade de formar, e para isso a gente não tem os caminhos, né? A gente está ignorante. Hoje isso é uma grande oportunidade, porque de alguma maneira a gente está tendo que se reinventar nessa possibilidade de formar, mas se a gente puder não abrir mão disso, aí a gente vai poder aprender alguma coisa com os alunos, porque os alunos também vão aprender alguma coisa com eles mesmos, né? Isso que me parece que é para onde temos que ir, pelo menos. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, professora Fernanda. Foram falas muito instigantes e necessárias e me pareceu assim que se complementam, né? A Cláudia falando mais desse lugar, assim, uma perspectiva mais da psicologia social, trazendo essas experiências mais institucionais,
extremamente diversas e ricas, né? Desse desafio de pensar essa relação universidade, sociedade, universidade, movimentos sociais, pensar essa democratização da universidade, a questão da extensão. E aí a professora Fernanda também traz essa questão do campo do sujeito mesmo, né? Uma perspectiva mais psicanalítica e traz esses desafios da transmissão que são muito importantes da gente estar pensando, assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, acho que tem uma complementariedade aí muito interessante nas falas de vocês. E agora a gente abre para questões da nossa plateia e a gente pode fazer alguns blocos de questões. Meu nome é Andréa Manota, eu sou psicóloga da universidade há 15 anos e há 2 anos eu trabalho com saúde mental dos estudantes. Eu não peguei a fala da Cláudia, uma pena, mas a sua fala, Fernanda, assim, vai muito, eu fiquei muito até animada de ouvir você, porque tem um projeto, né, assim, de 1 ano e meio, mais ou menos, que vem se implantando na divisão de saúde do estudante, lá no Fundão, PR7, né, que também é uma estrutura nova na universidade, exatamente nessa direção, né, de ver a crise não no individual, mas pensar que é alguma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo e que não pode ser reduzido a uma experiência de sofrimento psíquico individual. Aparecem sintomas, né, a experiência de cada sujeito, mas que a gente não se perca nisso, porque senão a gente tem uma fila no YouTube de alunos pedindo medicação. E o que a gente tem tentado fazer na abordagem é ampliar essa discussão exatamente para colocar em xeque o que a gente está fazendo, o que a gente deixa de fazer, o que a gente precisa fazer. Tem aí uma experiência, enfim, tem trazido alguns elementos para a gente lá nesse que a gente chama de núcleo de acolhimento. Então a gente instituiu grupos de recepção. Em vez de, diante de um pedido, de uma urgência, de uma passagem ao ato, a gente oferecer tratamento padrão, psicólogo, né, psicoterapia e atendimento psiquiátrico, a gente tem convidado os estudantes a conversar. É óbvio que nas situações de urgência a gente tem intervenção, mas a gente não esgota a nossa possibilidade de ação na intervenção terapêutica. A gente tem apostado muito nessa perspectiva de deslocar cuidado de tratamento. Acho que a gente precisa cuidar uns dos outros. Agora, tratamento é uma consequência para casos específicos. E essa dimensão do cuidado, a gente tem feito ações, enfim, bastante diferentes do que é esperado originalmente do trabalho da saúde mental com os estudantes, que era o atendimento. Atualmente, a gente está com uma experiência bem legal no IFIX, dos estudantes que vêm de fora. Chega Junto, o nome do projeto. Então, eles são convidados a exatamente reconstruir um pouco de onde eles vieram. Tem muita gente que vem de fora do Rio de Janeiro, chega no Rio, fica sem vínculo nenhum, com dificuldade com essa cidade, questões de moradia, enfim, né? Que reconstrução possível de vida aqui? Por que precisou romper? Né? Você pode se distanciar e não precisar romper. Enfim, muitas discussões que a gente tem aberto, assim, como uma necessidade para a gente também, do lado da universidade, poder se repensar. Porque é isso, as ações afirmativas, a política de cotas neofinais, está tudo muito novo. E a gente não sabe o que está acontecendo. Tem uma mudança de perfil e a gente tem uma responsabilidade nesse processo. E aí deslocar, né? Esse deslocamento do cuidado, né? Sair da perspectiva da terapêutica é um grande desafio, porque mesmo muitos professores esperam de nós a terapêutica. Né? Toda a estrutura de assistência em saúde na universidade, que é parceira, né, na nossa abordagem, espera de nós a terapêutica. Todo mundo acha que o caminho é medicar e fazer psicoterapia. Então é uma discussão muito difícil.
estou muito feliz de ouvir e acho que a sua fala deve ter trazido elementos dentro dessa perspectiva que você balançou na cabeça. Queria agradecer, fiquei muito feliz de ouvir. Então, eu queria agradecer tanto Cláudia e Fernanda, acho que também fiquei super mobilizada com as falas, eu acho que poder trocar assim, com os colegas, com os alunos, técnicos, sobre esse tema, que é um tema que a gente vive no nosso cotidiano de trabalho, poder, enfim, abrir esse espaço, assim, eu acho que é muito bom, e eu acho que as falas de vocês, eu acho que contemplaram, assim, N aspectos, mas eu acho que eu queria, talvez, situar um aspecto em torno, assim, dessa grande questão com que a gente se defronta hoje no Brasil, na universidade, que vocês duas contemplaram de formas diferentes, que é a questão, eu acho que da extrema desigualdade do nosso país, da violência que isso significa, e que, num certo sentido, nos anos recentes, eu acho que isso teve uma contemporização a partir das possibilidades maiores de acesso na universidade. E eu acho que a universidade, vamos dizer assim, está com este enorme problema de se ter que haver com, vamos dizer assim, uma diversidade para a qual ela não foi preparada, e não caminhou historicamente para enfrentar isso. E agora, de alguma forma, ela está, vamos dizer assim, sofrendo, acho que a Fernanda fala muito de sofrendo isso, temos que nos haver com isso. Eu acho que a fala da Cláudia, eu acho que encaminha a cena, com algumas dessas iniciativas, eu também me senti muito, vamos para lá, algumas dessas iniciativas, assim, de vamos sair dessa inércia, vamos sair dessa impotência, dessa paralisia, vamos contactar com os movimentos sociais, vamos... isso que você falou, de vamos fazer, pensar um engenheiro conversando com um antropólogo a partir do caso lá de Brumadinho e lá de Mariana, A universidade tem que se haver com isso também, E aí eu fico pensando que, vamos dizer assim, você diz assim, alguns vêm às reuniões e vão embora, e outros ficam. E eu acho que isso é uma aposta, vamos dizer assim, em você criar esses espaços, é uma aposta muito complicada, muito difícil, muito desgastante, E aí, quando você, Fernanda, fala assim, dessa crise, dessa crise do discurso, eu fico pensando se é uma crise que antecede, no sentido de que antecede no sentido da falta de confiança, confiança mais básica, mais ontológica, até de poder conversar com o outro, algo que antecede até a conversa, Porque eu fico pensando, se a gente se concentra, se a gente foca na questão do estudante que adoece, a gente não olha para as questões institucionais que a gente nunca discute, e que são, talvez, o nosso adoecimento, que não aparece como adoecimento, Eu fiquei pensando, assim, quando você fala da atuação desse sujeito, qual é vamos dizer, os escapes institucionais, que também são completamente adoecidos, E que, vamos dizer assim, nós nos utilizamos para também não enfrentar essa crise, para a gente permanecer onde a gente está, para a gente não permanecer, para a gente não caminhar, por exemplo, para a conversa, porque eu acho que quando você aposta nessa possibilidade de conversa, de encontro, talvez alguma coisa, essa pororoca aí, ela possa
Vai sacudir essa instituição, entendeu? Mas eu fico pensando assim, né, que talvez se concentrar muito nessa coisa que está tão visível, e tão flagrante, né? Mas ao mesmo tempo isso nos dá um motivo de esquiva para a gente não fazer esse exercício de reflexividade sobre as nossas estruturas institucionais que estão completamente adoecidas, rígidas, né? E vamos dizer assim, que impossibilitam, né, de alguma forma, qualquer diálogo, qualquer troca, né? Assim, como se a gente tivesse que ficar nesse lugar. Não sei, eu fiquei assim, muito mobilizada nesse sentido. Eu acho muito importante isso que você falou, mas eu acho muito importante a gente separar as coisas. Há momentos em que o sujeito precisa ser tratado, né? Eu disse só lembrando do modo geral. Hoje a gente está num tal nível de crise, né, que justamente a gente está com fome. Né? É uma complicação, isso eu acho muito grave. Né? A gente tem que olhar isso. Toda a política de saúde mental, dentro da universidade e fora da universidade, hoje está em xeque, sob ataque total, né? E sendo desconstruída a olhos vistos, e a gente vai ter menos recurso ainda para, de alguma maneira, amparar essas pessoas. Né? Agora, eu acho muito interessante isso que você falou, Andréia, né? sobre a questão da diferença entre cuidar e tratar, porque há muitas situações em que o cuidado pode evitar a crise de necessitar tratamento. Né? Então, cuidar dos alunos que estão chegando, por exemplo, saber que ele está vivendo essa situação, que a cada vez que um aluno entra na sala de aula, no nível superior, que ele vai se defrontar com os saberes instituídos e que ele tem que tomar lugar nisso, ele precisa aparecer aí respondendo a essa injunção da cultura, essa questão da cultura, tomar lugar aí, e às vezes ele não tem de onde fazer isso. Muitas vezes ele não tem de onde. Ele não tem autorização, não basta liberdade, não basta decretar por lei que então agora o sujeito pode entrar. Essa produção cultural, institucional da segregação, da desigualdade, não desaparece com a caneta. Né? Então você bota o sujeito para dentro da universidade, mas se faz uma pergunta para ele, ele não tem de onde responder. Não tem de onde responder, não, a educação, ele não tem autorização para responder. Às vezes ele não tem a instrução, né? A educação segrega, mas muitas vezes ele não tem a autorização. Ele não tem sequer a autorização simbólica para ir buscar a instrução. Né? Então, assim, de um lado, a gente precisa saber que é essa situação, e claro, quando o sujeito aparece aí tendo que responder a isso, ele pode adoecer, ele pode entrar em crise, ele pode entrar em curto-circuito. Né? Mas o cuidado com essa situação de que, de alguma maneira, a universidade está tendo que arcar, né, com o problema que é do Brasil. É um problema do mundo, essa crise da palavra, mas o problema do Brasil, que é como é que a maneira que isso incide para a gente, com a violência que incide. Né? Então, assim, é um problema que o Brasil tem, que o Brasil que o Brasil não cuidou pouco. Né? E mesmo as nossas, você falou em como, foi minorar que você falou contemporizados, mesmo as nossas tentativas de contemporização, a gente precisa reconhecer, não é que elas não resolveram o problema, elas sequer conseguiram colocar em discussão. Os sucessivos governos de esquerda que a gente teve não conseguiram levar a discussão sobre esse problema da segregação e da desigualdade a um patamar melhor. A gente precisa avançar. Isso não é uma questão de direita ou de esquerda, isso é uma questão da nossa história, essa é uma questão do Brasil. Um problema que o Brasil tem, e o Brasil e que a universidade está tendo que lidar. Né? Nós, como Brasil, de um modo geral, estamos tendo que lidar. Nós vamos pagar um preço caríssimo por isso. Nós já estamos pagando um preço caríssimo e vão pagar por isso ainda gerações por vir.
Então esse é um problema nosso, colocar essa discussão, entrar num trabalho sério com isso, né? Como é que a gente vai fazer para transmitir alguma coisa para quem não está autorizado a aprender, a falar, a tomar lugar, a escolher, né? Isso é uma questão. Não é só, eu falei da psicologização como um problema na qual a gente cai diante dessas crises, mas tem outros. Tem a politização da crise, quando a gente diz, isso é porque o cara é segregado, então ele não pode, né? Ou a economização, é a pobreza, o problema é a pobreza. O problema é tudo isso, mas o problema, como lembrava a Lúcia, é o nosso histórico de desigualdade, de violência, de segregação, nosso passivo em relação a isso, que se manifesta nos nossos mínimos gestos, né? E que a gente está tendo que, de alguma maneira, interrogar, né? Botar em xeque, colocar, de alguma maneira, ridicularizar as nossas próprias maneiras, né? Nossa própria maneira de pensar, né? Então, nesse sentido, a universidade está com esse problema de saber com o problema que o Brasil num contexto em que a palavra está totalmente em crise. A palavra está em crise no mundo, né? Isso tem a ver com uma série de, digamos assim, vicissitudes da vida moderna, inclusive, né? O fato. A Andréia trouxe a questão lá do cuidado versus o tratamento, né? Assim, nesse movimento que nós fizemos da política de saúde mental, assim, esse foi o movimento, porque assim, dentro disso que a gente refletia, de que o Brasil tem uma cultura autoritária, né? Nós temos uma cultura, a gente falava isso, né? A nossa cultura de participação, ela é muito breve, ela é muito pontual, né? Assim, então, para você instituir uma política de saúde mental dentro da universidade, isso virar salinha do menino problema, isso virar lógica manicomial, né, como diz dentro das políticas de saúde mental, não custa nada, absolutamente nada. Inclusive, eu acho que é o caminho mais rápido. Acho que esse exercício de psicologizar e de individualizar, como o Fernando estava, né, chamando atenção e problematizando, ele é o caminho da instituição lavar as mãos. Não tenho nada a ver com isso. A família tem que cuidar, medicar, encaminhar, né? E aí vai. Então, não podemos cair. Eu acho que também, de novo, é esse lugar, né, delicado de nem só individual, nem só estrutural. Tem algo aí que se articula e que a instituição, alguma coisa a instituição tem a dizer sobre isso. Porque os suicídios estão acontecendo dentro das unidades acadêmicas, né? Os sofrimentos com as teses e dissertações, elas ultrapassam, parece, aquele momento do sofrimento que talvez para a gente era algo até inerente ao processo da criação. Hoje isso está virando uma situação de sofrimento absurda, né? Então, dentro das ações que a gente tem feito, da coisa da saúde mental, das semanas de saúde mental que a gente, lá naquela semana do 18 de maio, a universidade abraçou essa semana, então não é mais assim de um grupo específico dentro da universidade, é uma ação institucional e a gente tem debate dessas coisas, que incluía terapêutico, né, de que não é segredo, né, então, de tentando articular essa dimensão individual com a estrutural, então, essa ideia do cuidado, ela é o carro-chefe. A ideia de uma universidade acolhedora e não de uma salinha que vai acolher, né? Então, o que é isso? A menina tá lá. É violação, é assédio, é dificuldade, é desqualificação. Ele também, com poucos recursos, muitas vezes, de lidar com isso. A universidade tá o inferno. Aí tem a salinha do acolhimento, da arte-terapia, que vai abraçar, assim. Eu estou fazendo um pouco de caricatura, assim, um pouco para tentar diferenciar assim, do que é que esse movimento tem que interpelar a instituição. Então, nós estamos mexendo em normas acadêmicas, o que isso tem a ver com sofrimento, o menino que precisa trancar, né, o menino ou a menina. Assim, então, precisa fazer esse movimento. Aí é a hora mais difícil. Criar essa linha, esse movimento, todas as unidades acadêmicas praticamente criaram algum tipo de setor de escuta e acolhimento. Que é bacanésimo, é incrível o que esse movimento todo tem produzido. As unidades estão se apropriando, nós temos que cuidar dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos técnicos.
Só que é isso, o limite para virar salinha exclusiva mas tem também esse movimento de pensar assim, o que dentro o que é da instituição que precisa ser interpelado e transformado. A história da universidade, ela criou mecanismos, dispositivos, saberes sofisticados, cientificamente comprovados para isolar, para não ter que se haver com essas questões. E agora, quando a gente recebe essa turma diversa, sim, nós não estamos preparados institucionalmente, pessoalmente, na nossa formação, mas ao mesmo tempo eu me recuso a topar a resposta que eu acho que ela é mais rápida, que é ele não dá conta. Ele não dá conta da universidade. Ele, ela, né? Assim, eu lembro que a gente fazia um trocadilho, assim, falava muito essa coisa do aluno carente, né? Que não dá conta de ingressar na universidade. Quem que é carente nessa história, né? Assim, acho que a universidade que está bem carente, assim, de pensar como que ela tem que... Agora, é isso. Aquela metáfora de trocar a roda enquanto o carro está andando, a gente está um pouco também nessa urgência que também nos pressiona em vários sentidos, né? E essa coisa de Brumadinho, de Mariana, assim, é uma das experiências mais, assim, eu estou mais aprendido, assim, ultimamente, porque é isso, assim. Eu tenho um colega, o professor Esteban, a gente sempre fala, da engenharia e super parceiro desse diálogo, e a gente tem uma expressão dentro, o que a lama revelou de nós mesmos, né? Assim, o que a lama revelou de nós mesmos? Primeiro, nós temos projetinhos de 1 ano, 2 anos, um alcance limitado, porque também então a gente fica naquela lógica do edital, que, né, então você fica fazendo a gestão da miséria quase, né? E os problemas do Brasil, desculpa, não vai ser o projetinho, né? Talvez ele possa me ajudar mais a mim, né, pesquisadora, que estou lá fazendo minha carreira, do que necessariamente os problemas que estão aí gritando na nossa cara. Segundo, a nossa total incapacidade de nos... não sei se adaptar é a melhor palavra, mas nos adaptarmos aos problemas concretos que estão batendo na nossa cara. A gente não consegue. A gente tem o nosso tempo, a gente tem o nosso ritmo, e a gente não topa nem pequenos deslocamentos, muitas vezes, para ter que lidar com o que está acontecendo aí fora, né? E aí eu acho que a gente não topa, não é que nós somos um bando de malvados e de alienados, assim. Eu acho que temos medo, né? Acho que tem medo. E aí eu vou falar que o medo de virar louca é um dos medos, né? Você tem limitações, né, da forma de organização do trabalho, que também te impedem de uma série de coisas, né? Você tem sobrecargas, expectativas em relação à função que você ocupa, que são gigantes e que você se sente obrigado a atender. Então, são muitas coisas que eu acho que a gente vai negociando nesse percurso e que não né, equilibrando, né, que é a palavra correta. Mas, ao mesmo tempo, assim, para mim, a relevância da universidade, ela exige a gente ter que... Olha só o que a lama revelou da gente, né? Nós não damos conta de conversar entre nós, a gente não consegue pensar uma agenda de pesquisa, por exemplo, de 10, 20 anos. Você pensa uma agendinha de pesquisa para o edital que é de 2, 3 anos, que é bacana, ok, atende. Não estou falando que não fazemos pesquisas relevantes, fazemos pesquisas muito relevantes, mas os problemas do país, repito, elas exigem agendas continuadas, né, de 20, 30 anos. Né? A desigualdade brasileira de 500 e tantos anos, né, ela não é uma agenda que você vai resolver em 3 editais, 2 editais que você vai... isso exige que a gente esteja junto, né? E aí, quando eu trago a extensão para essa reflexão aqui com vocês, não é só porque eu estou na Pró-Reitoria de Extensão, porque eu acho que essa extensão, que é esse lugar que a gente não quer muito saber dela, porque ela é quase meio cafona, né? Assim, o povo fala, essa coisa de ter que ir lá para a sociedade, pôr o pé na lama, né? Assim, é meio assim, é pouco glamurosa, né? Assim, se a gente for pensar que são, né? Bem, não estou defendendo que é o único caminho, mas eu estou trazendo essa coisa meio resto dentro da universidade para dizer que talvez é nesse resto que tem alguma coisa que pode iluminar a gente aqui para a gente ver para onde que a gente pode ir.
nisso que ninguém dá muito valor. Quando eu falei lá da periferia da universidade, falando dos meninos pretos e pobres circulando na universidade, e os perrengues de moradia estudantil, os perrengues da alimentação, né, do transporte e tal, e eles produzindo tantas coisas interessantes a partir desse lugar, é um pouco paralelo que eu tentei fazer com a coisa da extensão. Esse lugarzinho assim, menos glamuroso, com menos status, né? Talvez ali tenha alguma coisa que está sendo muito criativa, né? Que está nos deslocando inclusive disciplinarmente, né? Para a forma da gente pensar o mundo, né? Assim. Você poderia nos falar se tem algum tipo de iniciativa mais voltada para a pós-graduação, para o sofrimento psíquico na pós-graduação, considerando, né, que tem algumas especificidades, né, nessa vivência na pós-graduação que não estão presentes tanto na graduação, né? É um trabalho mais solitário, né? Muitas vezes a relação orientador e orientando pode ser marcada aí por algumas tensões. Tem a questão do depois disso, né? A inserção no mercado, a desvalorização do pesquisador hoje, enfim. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, se tem uma especificidade lá. Uma das questões tem exigido pensar alguma ação de diálogo com as agências que fomentam, porque os prazos, né, são, né, assim, se você adoece, não tem direito a adoecer, né? Ao mesmo tempo, assim, tem que ter o prazo, mas como lidar com o prazo em caso de adoecimento? Então, assim, tem pouco a pouco, apesar de ser, vamos dizer, o ponto de partida do pedido de ajuda é muitas vezes isso. Nossa, ele não vai defender no prazo, ajuda a gente, né? Assim, mas, bem, tem chegado, mas ainda está se estruturando. Começa o movimento com os estudantes da graduação, de fato, e quanto mais a gente escuta os estudantes da graduação, a gente vê que um dos pontos mais, os nós mais amarrados aí dessa história é a relação com os professores. Então, é uma relação que é onde o bicho pega, vou chamar assim, é onde a tensão aparece, né? Assim, não só nos processos de avaliação, mas numa relação cotidiana, em espaço de sala de aula, de orientação, que pelos relatos dos estudantes são relações muito abusivas, são relações assim de muito assédio presente, né? Assim, então, eu imagino que na pós-graduação isso também vai acontecer de forma mais ou menos semelhante, né? Quando eu falo da questão da extensão de novo, assim, poderia estar falando da pesquisa, poderia estar falando do ensino, né? Assim, é só uma forma de começar a falar. Eu acho que a gente eu tomaria essas mesmas reflexões para pensar na pesquisa e no ensino, para pensar e na administração, que eu acho que são dimensões aí que marcam a nossa relação com a universidade. E eu não tenho dúvidas disso, assim, de que as soluções desses problemas a universidade não vai dar conta sozinha. Essa questão da saúde mental, uma das coisas muito legais que estão acontecendo é articular com o SUS. Precisa articular com o SUS. Nós vamos tratar todo mundo que aparecer, vai abrir um SPA e uma portinha para cada. Então, assim, a gente faz aquele acolhimento inicial, as pessoas têm que estar preparadas em caso de crises, né? Assim, para fazer aquele acolhimento inicial, mas depois tem CERSAM, tem, né, CAPS, tem um serviço de saúde. Se a gente achar. Eu acho que uma das tensões que a gente vive como universidade é quando a gente acha que a gente tem que resolver tudo. Isso, inclusive, faz parte da nossa prepotência histórica, né? Assim, de achar que a universidade tem que dar conta de absolutamente todos os problemas. Então, quando eu falo dessa articulação com movimentos sociais e articulação com a escola pública, para dar um exemplo, é um pouco nesse movimento de que assim, nós não nos bastamos. Já precisávamos ter percebido isso há mais tempo, né? Assim, então, articular com as políticas públicas locais. Estão num desmonte, sim, estão num desmonte, mas a gente continua tentando fazer esse movimento, né? Assim, eu, pelo menos, a gente tem trabalhado nesse sentido. A Sabrina tinha me pedido o livro aqui, né? Assim, tem um texto aqui que eu gosto muito, que fala das ações afirmativas na universidade, quando ruídos se tornam vozes. Eu acho que fala um pouco desse movimento, assim, do que é aquilo que é o incômodo, que é o louco, que é o fora da casinha,
e começa a interpelar a universidade, e isso tem o potencial de ser compreendido como voz, como palavra, né? Como você dizia, né, Fernanda? Então, está aqui um presente para vocês e agradeço mesmo pela oportunidade. Desculpa assim, o entusiasmo, uma coisa um pouco assim, mas é porque a coisa está muito vivida mesmo. Obrigada. A gente que agradece. Mas também adorei estar aqui. Acho sempre a iniciativa toda do PIAC da Rede Jubra da Desidades, que é uma coisa, né? Nós não podemos deixar de falar nisso, uma iniciativa única, né? Muito legal.